Após breve intervalo, vamos retomar a 85ª sessão ordinária virtual de 8 de dezembro de 2021. Anuncio agora o processo de recurso 14842-2018, aí 2018 10797. Recorrente, Supermercado Pinheiro e Carneiro Limitada, recorrido Seju. Relatora, doutora Maria Neide Silva e Souza. Representando o Estado será doutor André Carreiro. Com a palavra, a relatora. Bom dia, senhor presidente, senhores conselheiros, doutora André e Silvana. Bom dia a todos. Esse processo, que resulta da mesma ação do processo anterior, ele trata da infração de deixar de emitir documento fiscal em operação tributada por substituição tributária nos exercícios de 2014, 2015 e 2016. A infração foi apurada mediante o levantamento quantitativo de estoque. O agente do fisco indica os artigos 120, como infringido, os artigos 127 e 176-A do Decreto 24.569/97, e sugere a penalidade prevista no artigo 123.3b, item 2, da Lei 12.670/96, com as alterações da Lei 16.258/2017. Nós temos uma base de cálculo de R$ 2.694.261,37, que resultou em multas no exercício de 2014 no valor de R$ 123.775,41, 2015, R$ 95.435,28, e 2016, uma multa de R$ 50.215,43. Na informação complementar, o agente do fisco esclarece que a empresa está cadastrada no regime normal de recolhimento, enquadrada no CNAE de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, e na situação cadastral de ativo. Após a análise dos documentos e dos arquivos magnéticos referente às operações praticadas nos exercícios de 2014, 2015 e 2016, efetuou um levantamento parcial das mercadorias utilizando o SLE, que constatou uma omissão de saída de mercadorias sujeita ao regime de substituição tributária, e que todas as informações referentes à autuação encontram-se gravadas em CD, anexo ao processo, onde ele coloca Solário do Supermercado Pinheiro, documentos originais, FD SPED, notas fiscais eletrônicas, pasta Arquivos Enviados, Supermercado Pinheiro. Esse arquivos enviado refere-se ao termo de intimação, que foi efetuado, dois termos de intimação para que o contribuinte se manifestasse sobre o levantamento. O de número 2018-01392 e o 2018-05052. E também os arquivos do levantamento quantitativo de estoque e os arquivos de omissão de totalizador, omissão de saída. Explica ainda que, como todas as mercadorias foram tributadas por ST, aplicou a penalidade prevista no artigo 126 da Lei 12.670/96. O contribuinte apresenta defesa tempestiva, onde argue de forma sucinta a nulidade absoluta por imprecisão dos dados da infração, sendo ofensa aos artigos 142 do CTN, 822 do Regulamento e 33, inciso 12, do Decreto 25.468/99. Cita várias resoluções deste Conselho e do Poder Judiciário, afirma que não há nenhum esclarecimento quanto à base de cálculo e à forma de quantificação, requer também a nulidade por cesseamento ao direito de defesa, porque a autuação é baseada em um único documento contábil da empresa. A imprestabilidade do sistema do levantamento de estoque, ausência de certeza
do cometimento do ilícito fiscal, que no presente caso restou prejudicado o trabalho em face das diversas falhas constatadas no decorrer da ação fiscal, cujos registros encontram-se nas planilhas que instruem a autuação e demonstram imprecisão e incerteza ao ilícito apresentado. Mas esclareço que ele não anexou nada à defesa nem ao recurso com relação a essas imprecisões. Argue que omissão da indicação da metodologia utilizada para fins de arbitramento do valor unitário da mercadoria, diz que o agente do fisco cometeu erros na questão das unidades e lotes de barra caixa, que algumas mercadorias tidas em lotes ou caixa foram consideradas como unidade e vice-versa. Afirma ainda que o agente do fisco considerou uma única mercadoria como sendo dois ou mais produtos distintos. Ele faz menção a esses dois fatos, mas ele não indica de forma precisa em que mercadorias ou em que notas ocorreram esses erros. E requer a realização de perícia juntada posterior de documentos. O processo é julgado procedente em primeira instância. O julgador monocrático, ele fundamenta que todo o procedimento de fiscalização foi descrito no auto, sendo devidamente motivado, inclusive com documentos probatórios, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa. Destaca que o CD, as folhas 17, contém as provas que demonstram a infração, inclusive base de cálculo. Argue ainda que, quanto às decisões apresentadas, inclusive a do CONAT, são restritas ao feito que lhe deu origem, não podendo ser estendida aos outros feitos, e mantém a sanção estabelecida no artigo 123.3b, item 2 da Lei 2.670/96, com alterações da Lei 16.258/2017. O contribuinte vem aos autos e apresenta recurso ordinário. No recurso ordinário, ele repisa todos os pontos colocados na defesa e acrescenta a nulidade por imprecisão dos dados da infração. Não acrescenta, não, esse ele ratifica. Ele diz que, superada a nulidade, que se determine a diligência aos órgãos competentes da CEFAS para apresentar relatório circunstanciado das alegações, ratifica o pedido de perícia, e o que ele inova aqui, que eu encontrei de inovação, foi a questão que ele pede a aplicação do parágrafo único do artigo 126 da Lei 2.670. O processo é encaminhado à célula de assessoria processual tributária, que emite o parecer 159/2021, sugerindo o conhecimento do recurso ordinário, negar-lhe provimento e manter a decisão de procedência de primeira instância. É este o relato, de forma bem sucinta, senhor presidente. Obrigado, doutora Elineide. Com a palavra, doutor André. Obrigado, senhor presidente. Renovo as saudações a todos, como muito bem relatado pela conselheira Elineide. Mais um processo do mesmo contribuinte, Supermercado Pinheiro Carne Limitada. Trata-se de um recurso ordinário contra a decisão de procedência do auto de infração, que constatou a omissão de saídas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária na entrada nos exercícios 2014, 2015 e 2016, no montante de operações do valor de R$ 2.694.261,37, tendo sido lançada apenas a penalidade pelo descumprimento da obrigação tributária acessória, previsto no artigo 123, inciso 3, da linha B, item 2 da Lei 2.670/96, alterada pela Lei 16.258/2017, multa essa no montante de R$ 269.426,12, que corresponde a 10% do valor das operações. Conforme informações complementares do auto de infração, a apuração se deu mediante levantamento quantitativo parcial de estoque de mercadorias, com base na escrituração fiscal digital do contribuinte, através da qual se verificou a omissão de saídas decorrentes da venda de mercadorias sujeitas à substituição tributária na entrada sem documento fiscal.
Consta em anexo ao auto de infração os relatórios totalizadores, relatórios de entradas, saídas, inventários, bem como relatório dos produtos comercializados pelo contribuinte nos exercícios fiscalizados. O método de fiscalização adotado pelo agente fiscal está em conformidade com o artigo 92 da Lei 12.670 de 96 e artigo 827 do Decreto 24.569 de 97. Já a obrigatoriedade da emissão de nota fiscal na saída da mercadoria está previsto no artigo 127, 169, 174, inciso 1, 176A, 177 do Regulamento CMS, Decreto 24.569 de 97, bem como no artigo 75 da Lei 12.670 de 96. E o contribuinte, ele traz, em suma, as mesmas razões já da impugnação do seu recurso, alega inicialmente nulidade do auto de infração por falta de clareza e precisão, alega que o auto de infração é baseado em um único documento contábil da empresa, alega cerceamento de direito de defesa, imprestabilidade do sistema de levantamento de estoques e omissão da metodologia para arbitramento do valor unitário da mercadoria, e que teria sido feita uma fiscalização por amostragem. No entanto, entendemos que não há como ser acolhida preliminar. O levantamento fiscal foi realizado com base nas informações prestadas pelo contribuinte em sua FD, bem como outras disponibilizadas no sistema corporativo do fisco. Esclareça-se desde já que a penalidade aplicada decorre apenas de descumprimento de obrigação acessória de venda de mercadoria sem documento fiscal, razão pela qual não cabia o lançamento de imposto, fato esse questionado pelo contribuinte, uma vez que a omissão de saída apurada se refere à mercadoria sujeita à substituição tributária na entrada. Portanto, o imposto já havia sido recolhido na entrada, então não caberia qualquer indicação a título de imposto nesse lançamento, o que é questionado pelo contribuinte como uma causa de nulidade do auto de infração. Outro sim, a base de cálculo apurada decorre do resultado apurado no levantamento quantitativo de estoque de mercadorias, que foi realizada nos exercícios fiscalizados nas operações do contribuinte, e foi feito com base exclusivamente nas informações prestadas por ele na sua escrita fiscal, na qual também o levantamento fiscal está instruído com todas as planilhas que embasam especialmente os relatórios totalizadores referente a cada um dos exercícios contemplados no lançamento, bem como relatórios de entradas e saídas e respectivos inventários. Por sua vez, a negativa geral, sem apresentação de indícios mínimos de equívoco específicos no levantamento fiscal, não afasta a presunção legal de omissão de saídas, uma vez que o levantamento quantitativo de estoque de mercadoria é feito com base nas informações prestadas pelo próprio contribuinte, não sendo decorrente de contagem física do estoque, mas sim de contagem escritural, considerando-se de todas as entradas e saídas no período, bem como inventários inicial e final informados ao fisco, razão pela qual é impertinente a alegação do contribuinte de que não houve qualquer diligência no estabelecimento, já que é uma contagem escritural com base nas informações prestadas pelo próprio contribuinte que fazem prova contra eles. Não obstante, possa existir algum equívoco no levantamento, se não foi indicado ou apurado no caso concreto. Como dito, ressalta-se que o contribuinte não aponta qualquer equívoco no levantamento quantitativo de estoque, mesmo necessidade de realização de junção de produtos com mesma descrição e códigos distintos, ou ainda a indevida aplicação do fator de conversão, ou mesmo que a necessidade de exclusão de produtos que tenham sido nele contemplados, mas que se refiram a bens do ativo imobilizado ou bens de uso e consumo, ou qualquer outra ocorrência que impacte no resultado do referido método fiscal. O levantamento quantitativo de estoque ele está amparado na legislação, é reconhecido e utilizado pelos todos os fiscos estaduais, como método adequado e eficaz para a apuração da inflação imputada ao recorrente, e tem amparo no disposto no artigo 92 da Lei 12.670 de 96, que diz o seguinte: o movimento real tributável realizado pelo estabelecimento em determinado período poderá ser apurado através de levantamento fiscal e contábil, em que serão considerados o valor de entradas e saídas de mercadorias e o dos estoques inicial e final, né? Aí as despesas, outros gastos, isso aqui seria o levantamento financeiro, no nosso caso aqui não é pertinente, trata-se apenas de um levantamento quantitativo de mercadorias, né? Inclusive, o referido dispositivo também autoriza o levantamento unitário, com identificação das mercadorias. Aqui é um levantamento unitário, é um levantamento por mercadorias, feito de forma anual. Portanto, como se vê, é um método feito com base nas informações prestadas nos livros fiscais pelo próprio contribuinte,
né? E aí a demonstração da omissão de saída desses produtos sujeitos à tributação por substituição tributária, ela é demonstrada na aplicação da equação estoque inicial mais entradas igual a estoque final mais saídas. Se a equação tiver um resultado positivo, fica demonstrado que o quantitativo de saídas e estoque final foi inferior ao quantitativo de entradas e estoque inicial, o que indica e gera a presunção legal da omissão de saídas. Portanto, é um método fiscal com base nessa equação matemática, é feito com base nos dados prestados pelo próprio contribuinte, e a metodologia utilizada, ela, no caso concreto, foi aplicada corretamente, constam todas as planilhas que demonstram a efetivação desse método, né, apresentando todos os relatórios totalizadores, né, bem como todos os relatórios de entradas e saídas, estoques inicial e final, bem como o relatório de produtos comercializados pela empresa. Portanto, como se verifica, não se procedeu à arbitragem de base de cálculo da multa, pois decorre do levantamento quantitativo de estoque unitário, considerando individualmente cada um dos produtos comercializados pela empresa. Ainda que tenha sido feito, segundo o autuante, alega de maneira parcial no sentido de que ele considerou apenas os produtos que ele entendeu mais relevantes ou que haviam dados suficientes para ele aplicar o método, mas o método ele é aplicado de maneira unitária por mercadoria e, portanto, não há qualquer óbice para que seja feito dessa maneira. Assim, entendemos que foi observado estritamente as regras do artigo 142 do CTN, tendo sido realizado o lançamento pela autoridade administrativa competente, com a verificação da infração à legislação tributária, no que tange à obrigação acessória, determinando-se a base de cálculo, né, para proposição da aplicação da penalidade cabível. Portanto, não há que se cogitar nulidade do auto-infração por falta de clareza e precisão, pois os fatos que ensejaram essa autuação estão perfeitamente descritos e detalhados nas informações complementares, bem como nas planilhas do levantamento fiscal, e o autuado, permitindo ao autuado o exercício do seu pleno e amplo direito de defesa contraditória, como de fato o fez, né? Assim, não houve qualquer prejuízo para a sua defesa, devendo ser afastada as referidas nulidades. No mérito, o contribuinte alega que houve uma omissão da metodologia utilizada para fins de arbitramento do valor unitário da mercadoria. Alega ainda a ausência de motivação do ato administrativo, confusão entre unidades e lotes e caixas, necessidade de aglutinação de mercadorias autuadas, suscita ainda divergências quantitativas de estoque apontadas no levantamento quantitativo de estoque e nos documentos fiscais do contribuinte. E também, por fim, alega que foram considerados levantamento quantitativo de estoque mercadorias sujeitas a ICMS normal. Quanto ao primeiro ponto, na realidade, o relatório totalizador indica com muita clareza que a base de cálculo do valor das mercadorias contempladas no levantamento quantitativo de estoque se deu através do preço médio da mercadoria, apurado com base nas entradas e saídas de cada exercício fiscalizado, conforme indicado, como dito, nos respectivos relatórios totalizadores. Portanto, não houve arbitramento, na realidade, utilizou-se a média ponderada de cada mercadoria, o que é a praxe nesse método fiscal, já que se trata de uma omissão e é preciso adotar um critério para a definição do valor de cada uma das mercadorias cujas as saídas foram omitidas. E a legislação permite que isso seja feito através dessa média. Por outro lado, apesar da legal, o contribuinte ele não demonstra de maneira objetiva e específica a necessidade de correção do fator de conversão, que por ele foi ou deveria ter sido informado na sua FD, em bloco específico que existe para esse fim, salvo engano, é o bloco, não sei se é o H, acho que é o H é inventário, mas enfim, existe e quando o contribuinte cumpre sua obrigação de escriturar regularmente a FD, ele já deve informar com os fatores de conversão. Já quando ele não faz, mas comprova que o levantamento não utilizou de maneira adequada, ele tem que demonstrar isso de maneira específica e, sendo necessário, são feitas as devidas correções, mas não é o caso. Por outro lado, não há a alegada confusão entre unidade e lotes de caixa, que seria justamente decorrente da aplicação do fator de conversão, mas ele não traz nenhuma demonstração específica nesse aspecto. Outra questão que ele coloca é a realização do levantamento quantitativo de estoque parcial,
né? Ou seja, em relação a apenas parte das mercadorias comercializadas pelo contribuinte, mas na realidade não há qualquer vedação, como já foi dito. O levantamento quantitativo ele pode contemplar milhares de itens, mas ele em si ele é realizado em relação a cada um dos produtos comercializados. Eventual equívoco ou erro no levantamento quantitativo de estoque de um produto, isso não impacta o levantamento como um todo. O que consta no relatório totalizador e a totalização apenas para fins de liquidação do crédito tributário a ser lançado no auto-infração, seja somente referente à multa, como é o presente caso, ou nos casos também que é aplicado o imposto. Mas eu sempre digo lá na terceira Câmara, e coloco aqui para os senhores, que o levantamento quantitativo ele não é um produto acabado ou um todo indivisível e indissociável. Eventualmente, se houve equívoco em relação a alguma mercadoria, pode-se fazer correções ou exclusões, e isso não impacta, não anula o método que já é consagrado e considerado válido e eficaz, como se demonstra na prática da fiscalização da administração tributária. Por fim, também, do mesmo modo, não foi demonstrado de maneira específica pelo contribuinte, apesar da alegação, a necessidade de junção de qualquer produto, né, de produtos com descrição idêntica ou similar, mas que se refira ao mesmo produto e que tenham sido registrados pelo contribuinte com códigos diferentes, inclusive se o fez assim, contrariando as regras de escrituração fiscal digital, mas ele não demonstra que isso ocorreu no caso concreto, né? Bem como também não demonstra, que apesar de alegar, não demonstra que houve qualquer divergência dos dados utilizados no levantamento quantitativo de estoque com aqueles que foram informados por ele na sua escrituração fiscal digital. Em suma, o método do recurso é isso, é um recurso bem genérico, como já foi exposto pela relatora, mas mesmo assim fizemos questão de enfrentar cada um dos pontos trazidos pelo contribuinte dentro das generalidades que ele traz. Postula o contribuinte ainda a realização de perícia, no entanto, vale para esse processo que já foi dito em relação ao processo anterior, é um pedido genérico, ele não traz fatos específicos, não apresenta equívocos no levantamento fiscal, também não apresenta contraprova ou quesitos, portanto, não atendendo os requisitos do artigo 93 da Lei 15.614 de 2014, devendo ser indeferido na forma do artigo 97 da referida lei. E aí traz aqui também o mesmo argumento que já trouxe no processo anterior, de inaplicabilidade retroativa da multa alterada pela Lei 16.058 de 2017. E nesse caso, diferente do anterior, nós concordamos nesse aspecto aqui contribuinte. De fato, a penalidade deve ser aplicada de acordo com a norma punitiva na redação vigente à época do fato gerador da obrigação acessória, conforme exposto no artigo, dispõe o artigo 144 CTN, que diz que o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege pela legislação então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Portanto, de fato, não existe o princípio da irretroatividade das normas, isso vale para o direito tributário, somente é permitida a retroatividade nos casos específicos do artigo 106, quando é uma norma mais benéfica, mas não é o caso presentes autos. A multa, na realidade, de 10%, que passou a ser prevista no item 2, no inciso 3 da linha B do artigo 123, é de 10%, que é a mesma multa que seria aplicável à época dos fatos geradores, que era prevista no artigo 123, 3b, combinado com o artigo 126 da Lei 12.670, uma vez que tratam de operações com mercadorias sujeitas à substituição tributária. No entanto, no caso, não haverá qualquer alteração no montante da multa, na realidade só deverá ser corrigido o fundamento legal dela, fazendo referência aos referidos dispositivos legais com a redação vigente à época dos fatos geradores. Por fim, o contribuinte pede a redução da penalidade, com base no artigo 112 CTN, buscando trazer uma interpretação mais benéfica, e nesse sentido postula o reenquadramento para a penalidade 123.8L, o que entendemos que não pode ser cabível, pois existe, 123.8D, né? No entanto, não há possibilidade de aplicação, uma vez que existe finalidade específica para a obrigação acessória descumprida, né? A referida penalidade somente poderia ser aplicado em caráter subsidiário, né? Não é o caso, né? Até é interessante essa análise, porque isso seria uma situação bem similar com 123.3G e 8L que julgamos há pouco, né?
É enquadrável, já que é uma formalidade, é uma obrigação acessória a emissão do documento fiscal, embora seja talvez a principal obrigação acessória do contribuinte do ICMS, mas justamente se deixa de aplicar o 8D, que teria um caráter subsidiário, porque existe a penalidade específica do 123.3b. Coloco apenas para reflexão os senhores conselheiros diante da situação da falta de escrituração de nossos fiscais de entrada. Por fim, também pede um reenquadramento para o parágrafo único do artigo 126 da Lei 2.670, no entanto, também não poderia ser aplicável, apesar do caput ser aplicável por se tratar de mercadoria sujeita à execução tributária, o parágrafo único não poderia ser aplicável, já que se trata de operações omitidas, já que praticadas, pelo menos por presunção legal, sem a emissão do documento fiscal. Então, se não houve documento fiscal, não há que se cogitar sequer de escrituração nos livros fiscais ou contábeis, o que ensejaria a atenuante do parágrafo único, que não é o caso dos autos. Com essas considerações, senhor presidente e senhores conselheiros, a Procuradoria se manifesta pelo conhecimento do recurso, mas para negar-lhe provimento, confirmando a decisão de primeira instância de procedência da infração, apenas corrigindo-se a indicação do fundamento legal da penalidade para o artigo 123.3b, combinado com o artigo 126 da Lei 2.670 de 96, com a redação vigente à época dos fatos geradores. São as nossas considerações. Caso necessário, voltamos a nos manifestar no decorrer das discussões. Obrigado. Obrigado, doutor André. Senhores, o processo está em debate. Quem deseja se manifestar? Doutora Neide, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. De uma forma, assim, doutor André abordou todos os aspectos, né, e com relação, ele fala da questão das unidades, eu confesso que fui no totalizador, nas notas de entrada e saída, mas sem uma indicação precisa de qual seria o erro, fica muito difícil para a gente pensar numa perícia. Por isso, eu também, já de plano, já entendo pelo afastamento da perícia. Com relação à penalidade, a aplicação com a legislação vigente à época, eu também concordo com o doutor André, a gente tem geralmente feito só o reenquadramento, porque aqui é só uma questão de reenquadrar, porque o valor é o mesmo, artigo 123, 3b, combinado com 126 da Lei 2.670/96. E com relação... E as nulidades, que algumas se confundem com o processo anterior e outras não, mas, assim, não tem fundamento. O agente do fisco, inicialmente, o agente do fisco apresentou o levantamento para ele, mediante termo de intimação, para que ele apresentasse os fatos, né? Alguma coisa que tivesse errada e tudo mais, mas ele não apresentou, e também ele, na defesa e no recurso, ele alega esses aspectos com relação às conversões e junções, mas também não traz nenhum produto que a gente pudesse ir lá e checar, né? Por isso que de cara, assim, também eu já afasto essas alegações que, na realidade, são mérito. Só isso, senhor presidente. Obrigado, doutora Neide. Senhor, o processo continua em debate. Creio que a todos não tem procedimento firmado, então vou colocar em votação. Doutora Neide, ele suscita várias nulidades, assim, nulidade, processamento de defesa e elenca vários pontos. Vou colocar de forma global a nulidade, certo? Aí, na resolução, a senhora faz o detalhamento dessas nulidades, individualmente, cada um. Tudo bem? Certo. Com relação às nulidades suscitadas pela parte, como vota a conselheira? Eu afasto, senhor presidente, com os fundamentos já mencionados. Doutor Cláudio Célio. Senhor presidente, acompanho a relatora. Doutor Leilson. A relatora, presidente. Doutora Neline. Acompanho a relação, presidente. Doutora Juscileide. A relatora, senhor presidente. Doutora Lourdes. A relatora, presidente. Então, as nulidades citadas no processo foram rejeitadas. E pedido de perícia, não é isso, doutora Neide? Com relação à conversão do processo em perícia.
Senhor presidente, eu afasto, considerando que ele foi feito de forma genérica, sem indicar produto, nem nota, nenhuma situação concreta, bem como não trouxe nenhuma prova. Doutor Claudio Célio, Senhor presidente, acompanha a relatora. Cleilson, Também afasto, presidente. doutora Neline, Com a relatora, presidente. doutora Jusileide, Com a relatora, senhor presidente. doutora Luz. Com a relatora, presidente. Agora, mérito, e no mérito a senhora define a penalidade, né, que ele faz os pedidos de penal alternativa, é isso? No mérito, como vota a doutora Neide? No mérito, né, senhor presidente, eu confirmo a autuação, eu nego o reenquadramento para o artigo 123, 3D, bem como o parágrafo único do 126, considerando que não tem como reenquadrar, porque tem penalidade específica, que no caso é a do 123, 3B, combinado com o artigo 126, por se tratar de operações tributária cujo imposto já foi pago. É nesse sentido que eu voto, senhor presidente. Obrigado, doutora Elineide. Doutor Claudio Célio? Doutora Elineide, me tira uma dúvida em relação à parte, ele pede a redução no 3, No 3D, no 3D e no parágrafo único do 126. O do 126, sequer houve emissão de documento, então não pode... Certo? Por isso que eu afastei de forma bem... Ok, senhor bem presidente, geral. acompanha a relatora, senhor presidente. Doutor Leilson? Relatora. Doutora Neline? Com a relatora. Doutora Jusileide? Com a relatora, senhor presidente. Doutora Lourdes? Com a relatora, presidente. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, conhece o recurso, nega provimento para confirmar a decisão condenatória pela instância nos termos do voto da relatora, em conformidade com o parecer, com manifestação da doutora IGE. Esta decisão para este processo. Senhores, vamos para o último processo da pauta. Anuncio o processo de recurso 1.4058/2016, aí 2016-20.701. Recorrente é o TRAN Transporte Limitada, recorrido seja relator Dr. Cláudio Célio de Araújo Lopes, representando o Estado, doutor André Carreiro, e informo que tem um retorno de perícia, foi solicitada a perícia por ocasião da 68ª sessão ordinária de 7 de novembro de 2018. E já foi, a extinção já foi votada, sabe que é a penalidade, então acho que é só mérito aqui, viu, doutor Cláudio Célio? Renovando aqui meu bom dia a todos, senhor presidente, eu já ia falar, como bem falou o senhor, a respeito que esse processo já foi parcialmente julgado pela segunda Câmara, né? Então, trata-se de um processo que tem como recorrente o TRAN Transporte, recorrido à célula de julgamento de primeira instância, do auto infração 2016-20.701, dígito 6, né? Com o relato da infração: entregar, transportar, receber, estocar ou depositar mercadoria acompanhada de documento fiscal sem o selo fiscal de trânsito. O contribuinte deixou de selar vários documentos fiscais de entrada, sendo que o mesmo estava obrigado a selar os documentos no posto fiscal de entrada, ou, na impossibilidade, deveria ter se dirigido à unidade da Secretaria da Fazenda mais próxima. Segue em anexo informação complementar. Os artigos infringidos foram 153, 155, 157, 158, 159 do decreto 24.569/97, e a penalidade é o artigo 123, inciso 3º, a linha M da Lei 12.670/96, alterado pela Lei 13.418 de 2003. Os valores: base de cálculo 43.429,02 centavos, e a multa, com a multa de R$ 8.685,80. A empresa entrou tempestivamente com a impugnação administrativa, alegando, resumidamente, extinção dos créditos tributários pela decadência, nulidade do processo, alternativamente, a improcedência do AI e, alternativamente, a procedência parcial, aplicando a penalidade mais branda. O processo foi levado ao julgador de primeira instância,
que não acata a tese da decadência, com base no artigo 173, inciso 1º do CTN, não acata a nulidade, com base na ausência de prova, porque as provas notas fiscais foram devidamente informadas na FD. Então, a julgadora opta pela procedência parcial, com base na atenuante contida no parágrafo 12º da Lei 16.258 de 2017, que reduz a penalidade para 2% do valor da operação ou prestação, quando o imposto houver sido devidamente recolhido e as operações ou prestações estiverem regularmente escrituradas nos livros fiscais ou transmitidas na FD do sujeito passivo. Ficando com a redução, a multa ficou em R$ 868,58. A defesa entra com recurso ordinário tempestivamente, alegando e repetindo todos os argumentos levantados na impugnação. Em seguida, o processo foi encaminhado para a assessoria processual tributária, que conhece o recurso ordinário e mantém a decisão da primeira instância pela parcial procedência, reconhecendo a atenuante contida no parágrafo 12º da Lei 16.258/2017. Na sequência, o processo foi encaminhado para julgamento à segunda Câmara de Julgamento, que decidiu na 68ª sessão ordinária, em 7 de 11 de 2021, por unanimidade de votos, conhecido o recurso ordinário, afastando as preliminares de extinção, adotando os fundamentos contidos no parecer da assessoria tributária. Na sequência, resolve, por unanimidade de votos, e considerando o princípio da busca da verdade material, converter o curso do julgamento do processo em realização de perícia, para verificar se houve a escrituração na FD e o pagamento do imposto quando devido, referente às notas fiscais objeto da autuação não seladas, para que haja aplicação do parágrafo 12º do artigo 123 da Lei 16.258/2017. O processo foi encaminhado para a sede de perícias e diligências fiscais. Após o trabalho da perícia, foi concluído que todas as notas fiscais apontadas no levantamento da autuante estavam registradas na FD, por sua vez, levadas à apuração na conta gráfica, folha 9 e 10, no qual foi elaborado um quadro com valores das operações não seladas, no montante de R$ 43.429,02, como também o novo valor da multa, de R$ 868,58, calculado com base no parágrafo 12º do artigo 123 da Lei 12.670/96, alterado pela Lei 16.258/2017. Senhor presidente, essa é a apertada síntese do meu relato. Obrigado, doutor Cláudio Célio. Com a palavra, doutor André Carreiro. Obrigado, senhor presidente. Renovo os cumprimentos a todos. Como bem relatado, trata-se de um recurso ordinário, realizando necessário contra a decisão de parcial procedência do auto de infração, confirmando a imputação de falta de selo fiscal de trânsito em notas fiscais de operações interestaduais de entrada no exercício 2011, em operações no montante de R$ 43.429,02, lançando-se a penalidade pelo descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 123, 3M da Lei 12.670/96, alterada pela Lei 16.058 de 2017, no valor de 8 mil, um minutinho aqui que eu não notei, mas enfim, 20% do valor das operações. Conforme informação... Senhor procurador, foi R$ 8.685,80. Isso, obrigado, doutor Cláudio Célio. Conforme informações complementares do auto de infração, verificou-se que não foi efetivado o registro de trânsito de diversos notas fiscais de aquisição interestadual com base nas informações prestadas na escrituração fiscal digital do contribuinte. A obrigação de aposição do selo fiscal de trânsito, ou registro equivalente, que eram os sistemas Cometa e atualmente Citran, está previsto no artigo 157, inclusive na sua redação original e atual para as operações interestaduais de entrada. O julgamento de parcial procedência, como já foi esclarecido, se deu em face da redução da multa decorrente da alteração promovida pela Lei 16.058, que na realidade acrescentou um atenuante no parágrafo 12 do artigo 123. Já na sessão do dia 7 de novembro de 2018, foi iniciado o julgamento, foi afastada a preliminar de decadência e convertido o processo em perícia para verificação
da ocorrência da escrituração na FD das notas fiscais contempladas no lançamento, bem como pagamento do imposto quando devido. O laudo pericial confirmou o que já tinha sido considerado e constatado pelo julgador de primeira instância, de que todas as notas fiscais de entrada interestadual foram registradas na FD e, assim, levadas para apuração na conta gráfica. O laudo pericial ainda está extrapolando mesmo a determinação no quesito encaminhado pela Câmara, de ofício procedeu à segregação das operações mês a mês e aplicou um limite mensal de 1.000 FICs para a penalidade, né? Mas esse limite eu ressalto que não existe no parágrafo 12 do 123, na realidade ele deve ter feito uma confusão com a redação atual do 123.8L, mas de toda sorte o valor apurado no laudo não houve alteração, foi mantido aquele valor correspondente a 2%, lançado, confirmado no julgamento de primeira instância. Em relação à decadência, né, isso já foi apreciado, que o recurso é muito simples, alega decadência do lançamento, isso já foi apreciado na sessão do dia 7 de novembro de 2018, e tratando-se de obrigação acessória em matéria pacífica, se aplica o termo inicial do 731, a questão não deve ser mais examinada, já que já decidida, mas só para fins de registro. E no mérito, ele se limita a alegar a inexistência de prejuízo horário, em decorrência do descumprimento da obrigação acessória. No entanto, também não há como ser acolhido o argumento, conforme o artigo 136 do CTN, a responsabilidade por infrações ela independe da intenção do agente ou das consequências do seu ato. Portanto, havendo o descumprimento da obrigação acessória, independente de qualquer consequência para o fisco, deve ser sim penalizado o contribuinte, né, não afastando a possibilidade de sua responsabilização pela multa. Então, em síntese, é basicamente isso, ele não faz defesa de mérito, não questiona a obrigação tributária, não traz qualquer outro aspecto, não comprova fato contrário àquele que foi considerado, de que houve a selagem de trânsito, já foi considerada a escrituração na FD do contribuinte para aplicar a atenuante, reduzindo consideravelmente o valor da multa para em torno de R$ 800, de modo que a Procuradoria se manifeste pelo conhecimento do recurso ordinário e é exame necessário para negar-lhe provimento, confirmando a decisão de primeira instância de parcial procedência do auto infração. Obrigado, doutor André. A palavra do doutor Cláudio Célio. Senhor presidente, como tinha relatado no começo, assim, esse processo realmente o questionamento agora para nós, conselheiros, é saber se vai pela parcial procedência, mantém a decisão de primeira instância e mantida também e confirmada pela assessoria tributária ou pela procedência da autuação. Doutor Leilson, com a palavra. Presidente, eu estava analisando esse processo e da leitura do laudo pericial e do quesito formulado pela então conselheira relatora, doutora Deise Aguiar, que era inclusive uma sobrinha de um colega nosso aqui da Secretaria da Fazenda, eu verifiquei, presidente, que me parece que a perita ela se confundiu no que diz respeito ao que era o motivo da perícia. O despacho era que para verificar as duas condicionantes para aplicação do parágrafo 12, qual seja, assim a Câmara decidiu em ata e assim está no despacho. Verificar a escrituração e se houve o recolhimento do tributo. Né? Saber se essas notas fiscais poderiam incidir algum ICMS antecipado, algum ICMS diferencial de alíquota ou algum ICMS de substituição tributária pela entrada. E, pela forma como a perita conduziu a perícia, me parece que ela estava, por algum motivo, talvez ela tenha colocado na cabeça que se tratava de falta de escrituração, que ela elabora a planilha colocando 2% e colocando o valor de 1.000 FICs. Esses 1.000 FICs é o artigo 123.8L, que não tem nada a ver com o parágrafo 12 do artigo 123. Ou seja, a perita não verificou
ela verificou que a primeira condicionante, a escrita fiscal, está lá, mas não verificou se houve recolhimento. Silente em relação a isso. Eu tentei ver se eu conseguia abrir essas notas fiscais para saber se eram notas fiscais que poderiam resultar de alguma possibilidade de débito, de imposto, mercadorias de bens de uso e consumo, né, de antecipado. Eu confesso, não sei se o relator tem essa planilha aí, pelo que eu baixei aqui, eu não tenho esses documentos fiscais. Eu não consigo aqui pelo menos no que eu baixei, aqui nos arquivos que eu baixei, eu não vi que documentos fiscais são esses. Eu não sei se o doutor Cláudio ele tem essa... Não, Leis, também não tive acesso que tipo de documentos são esses, não, Leis. Presidente, por isso que eu acho, e também não consta no laudo pericial. O laudo pericial, em nenhum momento, trouxe esses documentos fiscais. Então, presidente, eu acho que esse processo deve retornar para a perícia, porque não foi feita aquilo que foi determinado pela conselheira Deise Aguiar. Ou seja, verificar o recolhimento do tributo. Só verificou que estava escriturado, a perita confundiu com foto de escrituração, calculou as 1.000 FIIs e os 2%, que está lá no 123.8L. Houve confusão da perita, no meu entendimento, que tipo de infração era, que é falta de selo e não falta de escrituração. E, segundo, a perita, em nenhum momento, trouxe aos autos a informação de se houve ou não recolhimento. E se não tinha havido recolhimento, qual a razão disso? E sequer eu tenho aqui os documentos fiscais. Não temos aqui os documentos fiscais. Pelo menos assim, no que eu baixei aqui, tanto na autuação como no laudo pericial, não temos esses documentos fiscais. Nem sabemos que documentos fiscais são esses. Então, eu creio, presidente, que não podemos aqui tomar uma decisão, qualquer que seja ela, porque nos faltam elementos para tanto. Devendo esse auto voltar à perícia, para que a perícia nos diga se houve recolhimento do imposto, quais são os documentos fiscais, quais aqueles que haveriam recolhimento de imposto. Não houve recolhimento de imposto, que todos eram substituto tributário já retida na fonte, ou era as aquisições trato de mercadorias isentas, não tributadas, mas a gente precisa de esclarecimento para ter uma ideia do que decidir em relação a isso. Obrigado, doutor Leilson. Doutor Elineide, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Na realidade, doutor Leilson, tem uma planilha dentro do processo, em termos formais, as folhas... Deixa eu dizer quais são as folhas. Folhas... Só um instante. Quando a gente mexe aqui, folhas 9 e 10, certo? Nós temos a relação das notas fiscais. São duas folhas só. A planilha constitui 2 folhas, aí dá o total de 43.429,02, que aplicando 20% dá o valor do auto de infração, 8.685,80. Então, assim, concordo com o senhor quando diz que a perita ela cometeu algum equívoco na medida em que ela não verificou exatamente se essas notas tinham imposto a ser pago ou não. Ela só verificou, pelo que consta aí do laudo pericial, a escrituração na FD. Para a gente verificar se essas notas teriam imposto ou não a recolher, teria que olhar, ela teria que ter colocado todas as notas e olhado o produto, se tinha antecipado, se já vinha com ST recolhido e tudo mais. Não consta, só consta a planilha, inclusive a planilha só tem o valor da nota, a gente não tem como verificar se tinha base de cálculo, imposto a recolher e nada. Agora, assim, eu posso dizer assim, algumas notas
São, por exemplo, safra comercial de papéis, comércio de peças, o que levaria a acreditar que teria ou diferencial de alíquota ou antecipado, dependendo desse tipo de peça, né? São poucas notas, mas não foi verificado esse aspecto. Obrigada, era só isso. Também eu tenho o mesmo entendimento. Obrigado, Trineide. Doutor Cláudio Célio, depois doutor Leilson. Doutor Leilson, eu estava vendo aqui quais foram os critérios para que fosse o processo encaminhado para a perícia. Verificar se houve a escrituração na FD e o pagamento do imposto, tal. Devido referente às notas fiscal objeto da autuação não selada para aplicação do parágrafo 12º do artigo 123. E apresentar quaisquer outras informações necessárias ao esclarecimento da presente lide. Assim, eu vejo bem claro assim que o pedido da conselheira em encaminhar o processo para a perícia, ele está bem claro. Será que não foi o caso, doutor Luiz, da perita ela não agregar essa informação? Ela fez o trabalho e não agregou aos autos? Mas veja, se ela fez esse trabalho e não trouxe aqui para os autos, menos que nada. A gente não sabe, porque como eu vi aqui, depois que a doutora Elineide falou, eu fui dar uma olhada nessas notas fiscais, ali tem algumas operações, com certeza, de peças, já que trata-se aqui de Neotran Transporte. Ali, com certeza, são operações de aquisição de peças. Ou seja, ou será motivo, eu creio que não é de antecipado, já que ela não revende a preço de transporte, mas seria de diferencial de alíquota, de pagamento. Assim também com material de bens de uso e consumo, de pagamento. Então, quando a Câmara tomou a decisão lá para aplicar o parágrafo 13º, né, do artigo 123, parágrafo 12, melhor dizendo, do artigo 123, foi no sentido que verificasse o recolhimento dessas operações. Claro que as operações que não têm que ter recolhimento, basta a escrituração. Então, eu acho que até algumas dessas notas fiscais não serão suscetíveis de recolhimento de tributo, mas outras sim, para poder se aplicar a essas que não são suscetíveis de recolhimento de tributo, basta a escrituração, aí se aplica os 2%, perfeito. Mas aquelas que há necessidade do recolhimento, como algumas peças aqui, algumas notas fiscais que eu vi aqui de peças, é preciso verificar que se a empresa recolheu esse diferencial de alíquota, né? Isso a perita não... Bom, se fez, ela não trouxe. Eu acho que a perita se confundiu. Pelo que a planilha que ela montou aí, ela estava pensando que estava tratando-se de um auto de infração de falta de escrituração. Aí ela fez justamente o cálculo que a doutora Lourdes está tentando fazer do processo dela de ontem. Ela comparou 1.000 FIIs com 2%. E não foi isso que foi pedido para que ela verificasse, naquelas operações que são objetos de recolhimento, se efetivamente a empresa recolheu o tributo para poder se aplicar o parágrafo 12. Por isso que eu acho que tem que se retornar lá para a perícia. Isso é muito rápido, são poucas notas, né? Para verificar se houve ou não. Ela não se fez, ela não trouxe aos autos nenhuma informação nesse sentido. Obrigado, Leilson. Doutora Jusileide, com a palavra. Retorno meu bom dia a todos. Eu só aqui quero colaborar com o doutor Leilson, porque neste caso, como a gente fica sem saber se houve ou não recolhimento do imposto com relação à situação tributária, à situação de antecipado, se for o caso. Então, a gente realmente pode até, nesse caso, prejudicar a empresa, né? E fazer um julgamento que não é compatível com a nossa característica aqui da nossa Câmara. Então, assim, eu venho somente manifestar que eu apoio totalmente a decisão, a manifestação do doutor Leilson, nesse sentido, porque aí a gente vai ter mais condições de julgar esse processo de forma bem mais clara e mais precisa, para que não haja um prejuízo nem para nenhuma das partes, nem para o fisco e nem para o contribuinte. Só essa manifestação, senhor presidente. Muito obrigada. Então, a Câmara vai deliberar. Doutora Lourdes, com a palavra. Obrigada, presidente. Doutor Leilson, doutor Cláudio Célio, a única referência que ela faz menção à escrituração
das notas fiscais constantes da planilha, aliás, das folhas de 9 a 10, da planilha lá constante, e diz levadas à apuração na conta gráfica. E, em seguida, fica claro que houve concordo com o doutor Leilson, um equívoco com relação à penalidade. No pedido, está bem claro, escrituração das notas não seladas, e, se for o caso, se fosse devido imposto, a questão do recolhimento. E realmente houve um pequeno equívoco que prejudica a apreciação. Obrigada, presidente. Obrigado, doutora Lúcia. Doutor Cláudio Célio. Senhor presidente, foi muito boa essa intervenção do Leilson, se há uma dúvida, então, se não está claramente demonstrado, é o caso de a gente remeter esse processo para a perícia para refazer, pelo menos, a clarear esse item, né, se houve ou não recolhimento dessas notas fiscais não seladas. Até porque, colegas, no caso de bens de uso e consumo, tem que haver o recolhimento efetivo, né? Não tem que ser nem levado para apuração como débito, então tem que ter o recolhimento efetivo, né? Bens de uso e consumo. Doutora Elineide, depois doutora Luz. Ok. Na realidade, era exatamente isso que o doutor Leilson falou, porque ela diz assim, levada à apuração, então, mas ela tem que esclarecer se era uso e consumo ou se era imobilizado, porque o imobilizado, se for alguma coisa, poderia ir para apuração, se for bens de uso e consumo, tem que fazer o recolhimento, não vai para a apuração. Era só isso. Catarina, doutora Luz, quer complementar? O comentário da doutora Elineide ressalta que eu ia dizer que, inclusive, várias notas são de uma empresa fornecedora, aparentemente, de material de consumo. Então, o tratamento ela teria que ter deixado isso claro com relação ao pagamento do tributo. Obrigada, presidente. Obrigado, doutora Luz. Então, é no sentido, então, pelo vejo manifestações, é retornar o processo para a perícia para ser atendido já a determinação anteriormente feita por esta Câmara. O senhor acrescentaria mais algum item naquela perícia inicial? Eu acrescentaria, presidente, é só no sentido de fazer a separação de mercadorias que são sujeitas à substituição tributária, se houver na entrada, antecipado se houver na entrada, e diferencial de alíquota se houver na entrada. E verificar quanto a mercadorias de bens de uso e consumo, se houve o efetivo recolhimento do tributo. Doutor Cláudio Célio, entendeu aí, né, o pedido do doutor? Compreendi isso, senhor presidente. Eu concordo também, para clarear mais essa perícia, né? Tá certo. Jusileide? Fazer uma correlação, né, senhor presidente? As notas fiscais e os devidos pagamentos. Se houve devido recolhimento, fazer a correlação entre as devidas notas fiscais. Seria feito um encontro de contas. Tá certo. Doutora André, você quer se manifestar sobre esse retorno e esses períodos que são esses pedidos agregados agora nesta Câmara? Presidente, essa questão, o entendimento aqui da segunda Câmara, ele é um pouco diverso lá da terceira, né? Do meu, pessoalmente, eu entendo que para a aplicação da atenuante basta a escrituração do documento fiscal. A perícia realizada, ela atesta a escrituração e atesta que foi levado para apuração. Sabemos, por outro lado, que o registro CITRAN, apesar de não se confundir com o lançamento próprio do contribuinte, porque se assim fosse, nem seria necessário mais um auto de infração para lançar esses impostos que são registrados no CITRAN, como antecipado, como diferencial de alíquota, né? Se fosse um auto lançamento do contribuinte, já poderia escrever direto em dívida ativa, mas na prática, nas hipóteses que o contribuinte registra na passagem, na entrada, e registrar, e esses valores são objeto de lançamento, o que isso acarreta na realidade é apenas uma aplicação da atenuante, por entender que se caracteriza traz um recolhimento para aplicar o 1D, né, conforme súmula C de CRT, mas eu entendo irrelevante essa análise. Já está verificada o registro, já está constatado pela perícia que foi levado para apuração,
de modo que entendo que não seria necessário. Eu concordo com a decisão de primeira instância, né, já foi confirmada a escrituração, mas respeito aí os entendimentos contrários, mas manifesto contra o retorno à perícia. Senhores, mais alguma manifestação ou já podemos colocar em votação? Então, vou colocar em votação. Doutor Cláudio Célio, como vota? Senhor presidente, diante dos novos fatos surgidos agora durante o julgamento, eu sou pelo retorno do processo para que haja uma estratificação dessas notas fiscais com relação se houve o recolhimento ou não dessa documentação fiscal, separando o que é de consumo, o que foi de substituição tributária, fazendo uma estratificação completa para que a gente possa votar mais claramente, mais conscientemente sobre esse processo. Obrigado, doutor Cláudio Célio. Agregando os quesitos que citados pelo doutor Leilson, não é isso? Isso, confirmo. Doutor Leilson. Com o relator, presidente. Doutora Aneline. Com o relator, presidente. Doutora Jusileide. Sempre prezando pela verdade material, senhor presidente, eu voto com o relator. Obrigada. Obrigado, doutora Lourdes. Com o relator, presidente. E doutora Elineide. Com o relator. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, resolve determinar o retorno do processo à célula de perícia para que seja atendido o perício formulado na sessão por ocasião da 68ª sessão ordinária de 7 de novembro de 2008 e aos pedidos formulados, os quesitos formulados nesta sessão de julgamento. Contrariamente à manifestação do PGE, que entendia que era possível julgar o processo direto. Esta decisão para este processo. Senhores, já percorremos toda a nossa pauta de hoje, mas eu gostaria de agradecer a todos pela participação, julgamento, colaboração. Peço que, senhores, os processos que teve crédito tributário, foi mantido crédito tributário, que envie o demonstrativo para a Silvana, para ser incluído no sistema, caso o contribuinte opte pagar pelo refis. Doutor André, obrigado, um bom dia. Amanhã, essa semana toda é com o senhor aqui conosco, né? Presidente, sim, eu acho que só na sexta-feira que talvez venha o doutor Matheus, mas estamos definindo ainda. Mas amanhã eu ainda estarei aqui. Senhor presidente, sim. Bom dia a todos. Eu queria renovar aqui para vocês, já que hoje é meu último dia de participação nessa semana, renovar aqui para vocês um Feliz Natal para vocês, um Feliz Ano Novo para vocês, familiares, muita saúde, paz e muita felicidade aí para vocês. Eu agradeço muito pela compreensão, pela participação com vocês aqui nesses julgamentos, ok? Obrigado, doutor Cláudio Célio. Também desejando mesmo para você, sua família, tudo de bom, Feliz Natal. É isso que nós, em termos tributários, dizemos, bis in idem, viu, Cláudio Célio? Bis in idem para você também, viu? Tem colegas que falam de tributação equivocadamente. Tem que esquecer um pouco, Leis, pelo amor de Deus. Tchau, tchau, meus queridos. Tchau. Bom dia. Ainda vai para o Porto hoje? Não, hoje não, mas amanhã farei a sessão de lá. Eita.